Me permita ser bem sincera aqui. Olhar pra dentro dói. E essa ansiedade, confusão ou vazio que você tá sentindo agora não é porque você tá perdido na vida. É porque você tá desconectado de si mesmo. E é por isso que você sofre. Você não se conhece. E isso afeta absolutamente tudo. O que você quer e o que você tem buscado não é clareza, não é cura, é alívio. Você quer uma resposta pronta, um caminho seguro, uma identidade emprestada que faça sentido. Qualquer coisa que acabe com essa angústia constante que vive dentro de você. Porque em algum lugar você aprendeu uma equação tão silenciosa quanto destrutiva. Se eu sou o que os outros precisam, se eu me adapto, se eu me desempenho bem, então talvez eu seja suficiente. Talvez assim eu mereça existir em paz. E qualquer coisa que ameace essa equação, como o silêncio, a dúvida, o espaço para se escutar, você rejeita, porque olhar para dentro dói. E você aprendeu que sentir é perigoso, que não ter controle é fracasso, que não saber quem você é uma fraqueza que precisa ser escondida. Então você se agarra ao barulho, às distrações, à performance, a relacionamentos que te esgotam, a padrões que te prendem, a ciclos que te mantêm bem longe de si. Você vive reagindo ao mundo como se ele tivesse todas as respostas, quando a única pergunta que realmente importa continua sem resposta. Quem é você quando ninguém tá olhando? Vamos voltar um pouquinho porque isso não começou agora. Talvez você conviveu com pais que não sabiam como te acolher. Talvez tenha sido um ambiente onde suas emoções eram tratadas como exagero, onde o seu muito foi podado e o seu pouco ignorado. Você aprendeu cedo que ser amado era ser conveniente, era não incomodar, era cumprir expectativas. Ou viveu numa cultura que despreza a sensibilidade e exalta a performance. Então você se moldou, você se adaptou, você foi o que esperavam e aquela versão de você que sentia demais, que questionava, que não cabia, você escondeu. Agora você é adulto, mas a dor não foi embora. Ela só mudou de nome. Você chama de crise, chama de ansiedade, chama de confusão, chama de vazio, chama de estar perdido. Mas no fundo é só isso. Você não se conhece e isso te desconecta de tudo, das pessoas, dos seus limites, das suas vontades reais, da sua intuição e da sua paz. Você diz que quer se encontrar, mas na realidade só quer parar de se sentir perdido. Você diz que quer propósito, mas no fundo só quer parar de se sentir confuso. Você se prende a rotinas que não fazem sentido, aceita trabalhos que te adoecem, mantém relações que te diminuem, porque tudo parece melhor do que encarar o espelho e admitir: eu não faço ideia de quem eu sou. E sendo brutalmente sincera, da forma mais clara possível, você não tá perdido porque o mundo é confuso. Você tá perdido porque você nunca teve permissão pra se escutar. Você se acostumou a buscar fora o que só pode nascer de dentro. Você ficou expert em fugir de si, porque não sabia que se conhecer era seguro. E agora tudo que é verdadeiro, o amor calmo, o tempo livre, o silêncio, a presença, te parece estranho, desconfortável e até ameaçador. E aí você percebe que o sofrimento de não se conhecer não vai embora com distrações. Ele só acaba mesmo quando você faz o caminho de volta. Então como que você pode mudar isso? Primeiro, você lamenta. É isso mesmo que tu viu. Lamenta sim. Lamenta por não ter aprendido a se ouvir. Lamenta o quanto teve que se calar pra caber. Lamenta as vezes em que se abandonou pra ser aceito. Você sente o luto de ter vivido tanto tempo tentando ser o que os outros esperavam e não o que você realmente era. E aí sim, depois você desaprende. Você desaprende esse personagem. Desaprende a perfeição, a pressa, a necessidade de estar certo. Você para de se esconder atrás de títulos, papéis, máscaras. Você começa a escutar o que te incomoda, o que te chama, o que importa pra você. Você se permite ser comum, se permite ser confuso, incoerente, em construção. Você para de buscar certezas absolutas e começa a fazer perguntas sinceras. Você deixa de tentar acertar a sua vida e começa a sentir a sua vida. É diferente. Você olha pro espelho e começa de forma gentil a reconhecer quem tá ali, sem julgamento, sem filtro e sem performance. E vai doer. Tá? Vai parecer estranho, vai, porque seu sistema nervoso aqui, ó, foi condicionado ao caos, a urgência, a comparação, mas você vai acabar escolhendo o silêncio. Você vai aprender que
não precisa ter que merecer descanso, que a sua existência não precisa ser validada o tempo todo, que a paz não é a ausência de movimento, mas é a presença de verdade, a sua verdade. E aí, quando alguém for embora, não vai ser o fim do mundo. Quando algo der errado, você não vai desmoronar. Quando você não souber o próximo passo na vida, não vai se perder. Porque agora você tem um ponto de partida, que é você. E é assim que a mudança se parece. Se parece com parar de correr atrás, com parar de tentar agradar, com parar de se perguntar o tempo todo, o que há de errado comigo? Se parece com olhar pra dentro e finalmente dizer, eu vejo você. Eu tô aqui, sem pressa, sem exigência, sem precisar ser nada além do que já é. Porque essa é a verdade que muda tudo, cara. Você não foi feito pra ser perfeito. Você foi feito pra ser inteiro e pra ser honesto consigo mesmo. E no momento em que você aceita isso, você se torna muito poderoso. Porque agora você não tá tentando escapar de você mesmo, você tá voltando pra casa. Faz sentido? Onde você pode ter toda a sua vida de volta. Mas talvez você ainda sinta medo. Medo de se perder no processo, medo de descobrir partes suas que você preferia manter escondida, né? Medo de decepcionar quem se acostumou com a sua versão adaptada de você. E tudo bem, o medo faz parte. Ele só quer te proteger disso tudo. Mas agora você sabe que não precisa mais se proteger de quem você é. Você não é a sua dor, você não é as suas feridas, você não é as suas falhas. Você é quem sobreviveu a tudo isso e tá aqui com coragem tentando se lembrar disso. E você não precisa mudar tudo de uma vez, não precisa ter todas as respostas e não precisa acertar o tempo todo, você só precisa estar disposto a ficar, a não fugir mais, a se dar tempo, a se dar colo, a se dar chance, porque quanto mais você se escuta, mais você se encontra. E quanto mais você se encontra, menos você aceita viver pela metade. Esse é o verdadeiro caminho de volta, aquele que começa devagar no dia a dia, nas pequenas escolhas que dizem eu me respeito, aquele que se constrói na prática de não se abandonar mais, que se sustenta na gentileza de aprender, desaprender e recomeçar quantas vezes forem necessárias. E é por isso que eu te digo, o que te falta não é um plano perfeito, nem uma resposta mágica. O que te falta é você. Porque enquanto você não se conhece de verdade, continua sofrendo pelas mesmas dores, repetindo os mesmos ciclos, vivendo uma vida que não te representa. Mas o dia que você escolhe se escutar, se acolher e se reconstruir com verdade, tudo muda. Porque se conhecer não é só um detalhe, é o que te devolve tudo. Sua clareza, sua força, sua paz, sua vida. E ela começa aqui. E começa com você. Um forte abraço e até a próxima. Todo vídeo eu faço como se eu estivesse falando assim pro espelho mesmo, cara a cara. É impressionante, todos.